A juiz esclarece. Vamos abordar nestas sessões uma nova temática relacionada com a fase judicial dos processos de promoção e proteção. Já vimos que os processos de promoção e proteção são instaurados quando haja notícia de alguma situação de perigo em que se encontrem crianças e jovens e destinam-se tais processos, portanto, a afastar o jovem ou a criança da situação de perigo em que se encontra, quer tenha sido criada por ele próprio, quer tenha sido criada por terceiros. E vamos analisar, explicar aqui nestas sessões de que forma é que, chegado a tribunal este processo, vindo das comissões de proteção de crianças e jovens em perigo, como é que se desdobra este processo pelas diversas fases no tribunal. A primeira fase é normalmente a da instrução, poderá seguir-se a fase da decisão negociada, do debate judicial, da decisão e, finalmente, da execução da medida que venha a ser aplicada. Vamos falar mais a miúdo nesta fase da instrução. A instrução ocorre quando o processo é recebido pelo juiz, o juiz analisa o processo e, se vir que não detém ainda elementos suficientes pela análise do processo que vem da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo para decidir desde logo, declara aberta a instrução e procede às diligências que forem necessárias para, primeiro, averiguar o que é que se passa com a criança ou jovem, se está efetivamente numa situação de perigo e se essa situação de perigo justifica ou não a intervenção judicial. Porque existe um princípio de acordo com o qual a intervenção do tribunal é uma última instância, só se as outras entidades competentes em matérias de infância e juventude ou as CPCJs não puderem remover a situação de perigo, é que o processo transita para tribunal. Poderá acontecer igualmente quando os representantes ou quando alguém que tenha de dar o consentimento para a intervenção da CPCJ, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, não dê esse consentimento ou retire esse consentimento e, nesse caso, o processo vem para tribunal. O que estamos a analisar neste momento é o processo já no tribunal. E então, declarada aberta a instrução, se o tribunal não entender que é para arquivar desde logo o processo ou para convocar desde logo uma conferência com vista à obtenção de acordo de promoção ou proteção, ou se entender que não é de remeter logo os autos para debate judicial, procede às diligências tidas por necessárias e nessas diligências inclui-se necessariamente a audição dos pais, dos representantes da criança ou jovem ou da pessoa cuja guarda ela se encontra. Deverá ainda proceder à audição da criança ou jovem. Se tiver mais de 12 anos, a partir dos 12 anos é obrigatória a audição. Com uma idade inferior, se o juiz verificar que a criança tem discernimento, maturidade para se pronunciar acerca da situação, irá também ouvi-lo, obviamente, de acordo com a sua condição. Nessa fase da instrução, o juiz irá também, convocar a intervenção das equipas que servem de assessoria aos tribunais, neste caso da Segurança Social, as equipas multidisciplinares que atuam nesta área da infância e juventude e que, neste caso, são técnicos da Segurança Social. E irá pedir a elaboração de relatórios, portanto, que deem conta da situação da criança ou jovem e da sua interação ao nível dos agregados em que se integram, ao nível escolar, a nível dos comportamentos que desenvolvem e que poderão ser a fonte de perigo, enfim, irá ser verificado através desse relatório qual é a concreta situação que poderá configurar perigo na vida desta criança ou jovem. Poderão ser ouvidos também os técnicos que já acompanharam a situação da criança ou jovem. Enfim, o juiz determinará as diligências que entender serem mais adequadas, mais expeditas para, no mais curto prazo possível, determinar qual é a situação de perigo que pode estar ali em causa.
Esta instrução demora, em regra, 4 meses, portanto, é o prazo que a lei indica como sendo adequado, contudo, não é um prazo perentório, significa que poderá ser prolongado se esse tempo não for suficiente para determinar a concreta situação da criança ou jovem. Bastará, por exemplo, que seja necessário realizar perícias em fase de instrução para que esse prazo não seja suficiente, porque essas perícias, que poderão ser psicológicas ou psiquiátricas, requerem normalmente um tempo que se pode prolongar por vários meses para a sua realização. Cumpre aqui salientar que estas diligências que o juiz ordena devem obedecer ao princípio da privacidade e da intervenção mínima, significa que apenas serão ordenadas diligências que sejam necessárias para a determinação e apreciação da situação da criança ou jovem, não podendo ser determinadas diligências que possam ser dispensadas à luz do que é o superior interesse da criança ou jovem. E de acordo com essa lógica de intervenção mínima e de privacidade, também não poderão ser ordenadas diligências intrusivas que não sejam absolutamente necessárias à instrução dos autos. Assim, relativamente aos exames médicos, deve haver alguma contenção, porque podem ofender o pudor e a reserva das crianças ou jovens, e só em casos de absoluta necessidade é que será de ordenar a realização de tais exames que requerem, para além disso, que a criança ou jovem dê o seu consentimento a partir dos 12 anos e, abaixo dessa idade, se tiver maturidade ao discernimento para se pronunciar acerca dos mesmos, terá de ser ponderado se a sua oposição é ou não relevante no que concerne à realização de tais exames. E, portanto, como disse, esses exames deverá ser analisado caso a caso se, com eles ou sem eles, é possível ou não averiguar a concreta situação de perigo que está ali em análise. Obviamente que, se tiverem em causa comportamentos do próprio jovem não induzidos por terceiros, poderá justificar-se a realização de um exame psicológico ou psiquiátrico para ver se a criança ou jovem padece ou não de algum transtorno, alguma perturbação patológica que afete o seu comportamento e aí sim justificar-se-á, em regra, a realização desses exames. Se o jovem não der o seu consentimento, o jovem que tenha pelo menos 12 anos à realização de tal exame e se trata e esteja em causa uma situação urgente, cumpra cautelar no imediato, tal exame poderá ser na mesma ordenado, mesmo que o jovem a tal se oponha, como disse, nessas situações urgentes que é necessário acautelar no imediato. Quando chegamos à fase de instrução e tivermos realizado essas diligências que se perfilam como necessárias para averiguar a situação da criança ou jovem, o juiz tem então várias alternativas. Ou verifica que não existe uma situação de perigo que justifique a intervenção do tribunal em última instância e arquiva, decide pelo arquivamento do processo, portanto, declara encerrada a instrução e arquiva o processo, explicando por que motivo faz. Ou convoca uma conferência para a obtenção de acordo de promoção e proteção ou de acordo tutelar cível, se for o caso, quando verificar que, pelo andamento da instrução, é provável que se alcance por acordo uma solução negociada. Se verificar que tal consenso não é, em princípio, possível, terminará, portanto, as notificações que são necessárias para a fase de debate judicial, em que, nessa fase, depois de produzida a prova, mediante audiência contraditória, que iremos analisar noutra sessão, o juiz decidirá com os juízes sociais, mas essa fase iremos ver noutra sessão. Portanto, as opções que o juiz tem no termo da instrução são estas: ou arquiva porque não há situação de perigo que justifique a intervenção do tribunal, ou convoca a conferência para a obtenção de acordo de promoção e proteção, que também iremos analisar na próxima sessão como é que isso se processa, ou ordena as notificações para debate judicial
que também iremos analisar noutra sessão. E penso que relativamente à fase de instrução, disso o essencial. Bem-aja pela atenção.